Primeira coisa, fala comigo assim: servir a Deus e servir a obra de Deus. Guarde essas duas frases. Primeiro, servir a Deus. E segundo, servir a obra de Deus. O que é servir a Deus? E o que é servir a obra de Deus? Há uma diferença? Sim ou não? Há uma diferença entre servir a Deus e servir a obra de Deus? O irmão disse que sim. Há uma diferença, vamos mudar aqui para ver se você começa a entender. Há uma diferença em servir ao diabo e servir a obra do diabo? Tem diferença? Bora, gente, responde. Então, porque se não tem diferença servir o diabo e as obras do diabo, por que há diferença entre servir a Deus e a obra de Deus? É possível alguém servir a obra do diabo e não servir o diabo? É possível alguém fazer a vontade do diabo e não servir ao diabo? É possível alguém estar matando, roubando, destruindo e dizer assim: eu sou de Deus? É possível ou não? Fala, pessoal, o que você entende? É possível alguém servir o diabo e não trabalhar para o diabo? Não, eu sirvo o diabo é o meu pai, mas eu não trabalho para ele, é possível? Então por que é possível eu dizer que eu sou de Deus e eu não faço a obra de Deus? Como é possível eu ser de Deus e não fazer a obra de Deus? Ou como é possível eu fazer a obra de Deus e não ser de Deus? Então eu vou pegar pela Bíblia. Deus escolheu um homem chamado Judas para fazer a obra mais alto. A obra de Deus, ou não foi? Agora a pergunta que eu te faço: o Judas era de Deus ou não? Ele era ou não era, pessoal? Então, é impossível alguém fazer a obra de Deus e não ser de Deus. Como assim? Como Judas. Judas era de Deus. Mas teve um momento que Judas colocou o diabo como Deus da vida dele. Quando ele colocou o diabo como Deus da vida dele, por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque a Bíblia fala que Judas mentiu, Judas enganou e Judas vendeu Jesus. O diabo é o pai e quem mente? É filho. Quando Judas mentiu, vendeu, enganou Jesus, Judas mentiu ou não? Como que não? Se perguntaram para ele se ele fazia parte do grupo lá de Jesus, ele falou que não fazia parte, ele falou que não tinha nada a ver. Ele mentiu. Na hora que apertou, todo mundo veio contra Jesus, ele falou que não era, não fazia parte dos discípulos. Hã? Pedro que fez isso, né? Mas Judas, o que o Judas fez? O Judas, ele entregou Jesus, sendo que ele era de quem? Ele era de Deus. Só que naquela hora ele deixou de ser e passou a servir o diabo. E quando ele passou a servir o diabo, ele automaticamente, ele deixou, fala comigo assim, deixou de ser de Deus. Deixou de ser de Deus. Quando se deixa de ser de Deus, você faz a obra de quem? Não, eu não sou de Deus, mas eu também não sirvo o diabo. Quem já ouviu isso aí? E tem jeito? Eu pergunto, tem jeito? Na Bíblia diz, ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você é luz, ou você é... Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Não tem meio termo. Quem está entendendo o que eu estou falando?
você diz, eu sou de Deus. Quem é de Deus aqui? Levanta a mão. Tem gente que tem medo até de levantar a mão. Deus tem misericórdia. Aqui. Agora eu te pergunto, você faz a obra de Deus? Sim ou não? Mas o que é fazer? Talvez você não definiu ainda o que é a obra de Deus, né? Por isso que você está com medo de falar. Tem gente que pensa que a obra de Deus é ser obreiro, para ficar em pé aqui, pôr uma gravata, ou vir para o altar, pregar, cantar. Não, obra de Deus, meu irmão, é você falar de Deus, seu testemunho é obra de Deus, você ser santo é obra de Deus, você ser honesto é obra de Deus, você ser dizimista, ser ofertante, o que é isso? É obra de Deus. Você tem que estar constantemente fazendo. Todo dia o diabo quer que você minta, engana, prostitui, mente, rouba, e você faz isso? Não, por quê? Porque você está fazendo a obra de Deus. E por que nós sabemos que você é de Deus? Por causa da obra de Deus na sua vida. Você lembra que a mulher lá, a mulher cananeia, disse para o Elias, depois que multiplicou o azeite lá, ela falou assim, agora eu sei que verdadeiramente você é homem de Deus. Por quê? Pergunta por quê? Por causa da obra de Deus que ele fez. É impossível alguém realizar a obra de Deus e não ser de Deus. Deu para entender o que eu estou falando ou não? A Bíblia diz que não tem como sair de uma mesma fonte, água doce e água salgada. Ah, mas eu conheço pessoas que é do diabo e que faz milagres. Não, ele é do diabo e o diabo engana. Porque o diabo também engana com sinais e maravilhas. Fala bem alto isso. Fala o diabo, mais alto. Engana. Por isso que a Bíblia diz que você tem que provar os espíritos. Porque existe o espírito de Deus e o espírito da enganação, o espírito do mal. Prova os espíritos, não confunda. Fala, quem é de Deus, faz a obra de Deus. Se alguém te der um cigarro para fumar, você fuma? E o que você fala para quem te der um cigarro? Só não? Você só fala não? Quem já fumou? E aí, quando alguém te dá um cigarro hoje, o que você diz? Só não? Ou vocês falam, ó, fulano, hoje eu estou liberto, Jesus me libertou, mas eu já fumei muito esse negócio aí, ó. Aí depois que eu conheci Jesus, é o mínimo de quem faz a obra de Deus, é contar o seu testemunho do que Deus fez na vida. Isso é obra. Você não precisa ser pastor para isso, você não precisa nem ser obreiro para isso. Você só precisa fazer a obra. Fala comigo, a obra de Deus. Entendeu ou não? Então, guarda o que eu vou te falar. A obra de Deus, ela começa onde? Eu já ouvi muito essa frase aqui, ó. A obra de Deus começa na sua casa. Quem já ouviu isso? Vou perguntar de novo, quem já ouviu? A obra de Deus começa na sua casa. Que mentira deslavada. A obra de Deus começa na igreja. É da igreja que você leva para onde? Para dentro da sua casa mesmo. Tanto é que quem para de ir para a igreja, ele não consegue nem orar dentro de casa mais. Como que a obra de Deus começa na sua casa? Hoje tem uma geração dos desigrejados. Vamos repetir? Mais alto. Cuidado para não dar um nó na língua. Existe a geração dos desigrejados. Aquele que fala que é de Deus, que serve a Deus, mas não vai à igreja nenhuma. Não tem compromisso com? Antes de você ter compromisso com Deus, você tem que ter compromisso com a obra de Deus. Fala comigo assim, com a noiva. Você sabia que a igreja é a noiva de Cristo? Fala comigo, a igreja é a noiva. E Jesus é quem? A Bíblia diz que o noivo vai vir buscar a noiva. Como que a pessoa diz que não precisa ir para a igreja se Jesus vem buscar a igreja? E quando você fala de igreja, você fala de um grupo de pessoas em comunhão. Quando você fala em igreja, você fala de um corpo de Cristo. A Bíblia Sagrada fala que Cristo, fala comigo, Cristo, com força para você guardar, fala, Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. De novo. Você lembra da Santa Ceia?
Jesus pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu, que eu dou para vós. O corpo é seu. Fazer isso em memória de mim. O corpo de Cristo passou a estar com a igreja. A igreja passou a ser o corpo. Cristo é o cabeça da igreja. A Bíblia até fala assim que Cristo, fala comigo, Cristo é o cabeça da igreja. Quer dizer, Cristo é o noivo de quem? De quem? De quem, gente? Da noiva. Vamos. Cristo é o noivo da noiva. Tanto é que a Bíblia ainda fala assim, que o marido é o cabeça. Fala, gente. Vocês estão precisando ler a Bíblia, hein? Cristo é o cabeça da... Se Cristo é o cabeça da noiva, o marido é a cabeça de quem? Da mulher. Da esposa. O homem é o cabeça da sua casa, da sua mulher. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Entendido ou não entendido? Então presta atenção. Toda vez que você fala assim, eu não quero servir a Deus, eu não quero fazer a Deus, eu não quero pregar, eu não quero nem evangelizar, eu não quero nem postar um versículo da Bíblia, eu não quero pôr uma foto falando de Deus, eu não quero, você está deixando de fazer a obra de Deus. Você está deixando de ser igreja. Deu para entender ou não deu? Vou perguntar de novo, deu para entender? Você está deixando de ser igreja. Você está deixando o corpo. E a Bíblia fala que o corpo tem que estar bem ajustado. A Bíblia diz que o corpo tem muitos membros e eles se comunicam entre si. Fala, comunica entre si. Essa mão trabalha com a de cá. Você pode ver que eu já troquei de mão várias vezes. Quando essa cansou, ela falou, amiga, pega aí. Deixa eu descansar. Aí quando essa cansa, eu já mato para essa. O corpo se comunica entre... Quem já ficou em pé há muito tempo? Tem hora que uma perna cansa, você tomba para um lado. Aí tem hora que essa perna fala com a outra, amiga, segura um pouco aí que tem 106 quilos aí na sua... Tá pesado para mim? 106 não. Vocês acreditam que eu fui pesar essa semana? Eu tô com 116 quilos. Nem parece, mas estou. Ó, aí quando cansa, manda para cá. O corpo se comunica entre, ele tem que estar bem ajustado. Qual é o nome disso? A noiva, a igreja. A igreja tem que estar bem ajustada. Uma igreja que anda, que corre, uma igreja que cresce é porque ela está bem ajustada. Agora, você já imaginou? Se essa perna fala assim, vamos correr, e essa aqui fala, corro nada. Vamos? Não estou aguentando não. Vamos subir o morro, subo não. Resumindo, não vai sair do lugar. Assim é a igreja de Cristo. O corpo de obreiros, o corpo dos membros. Se os membros estão bem ajustados, as coisas andam. Vocês perceberam? Nós estamos aí, o pessoal está desde cedo colocando o ar-condicionado. Por quê? Porque o corpo começou a estar bem ajustado. Eu falei, irmão, a gente precisa pagar. Comprar o ar. Um ajuda de um lado, outro ajuda do outro. Um ajuda um pouquinho, outro ajuda um pouquinho. Compramos, graças a Deus. Isso já está bem ajustado. Agora, por exemplo, nós temos que pagar a instalação. R$ 2.400 só de mão de obra, fora as peças. Aí um fala assim, eu não dou. O outro fala, eu também não. Aí o outro lá fala assim, eu dou só 50. O outro falou assim, eu dou mais 10. Resumindo, está bem ajustado? Fala bem alto. Não está bem ajustado, não estão andando junto. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Não vai funcionar. Por isso que um corpo bem ajustado é um corpo que cresce. Tem que estar em constante mais alto. Você pode ver aquelas pessoas que estão na igreja há muitos anos, são aquelas que você fala, irmão, vai ter um culto especial na quarta, e ele fala, tô dentro. Irmão, sexta-feira vai ter reunião especial, ele fala, conta comigo. Irmão, domingo não falta não, tô lá. Ele está sempre em mais alto. Vai ter uma vigília, bora. Ó, família, vigília. Ele está sempre em Quem já ouviu falar de pessoas que teve que amputar o pé? Alguém sabe por que amputou? Porque ele não circula mais, ele não movimenta mais, o sangue não movimenta lá no pé, porque o nosso corpo é assim, o coração bombeia sangue para o corpo inteiro. A parte que não mais consegue movimentar, fala comigo, ela vai morrendo. E ela não só morre, diga comigo, ela não só morre. Vai, gente, guarda essa parte aqui e fala, não só morre. Que ela vem matando todo mundo com ela. Por que os médicos vão lá e amputam o pé? Porque se deixar, vai subindo e vai matando a canela, depois mata o joelho,
depois mata a perna, e se chegar para cá, para os órgãos, mata a pessoa. É assim ou não é? Então o quê? O corpo, fala o corpo, tem que estar em movimento. E quem é o corpo de Cristo? Fala, gente. Nós, a igreja. Se você não faz a obra do Senhor, se você não está firmado na igreja, por que o diabo tem tanta raiva das igrejas? Por que o diabo ele vem tocando no corpo para matar quem? A igreja. E você pode ver que Deus é o cabeça. Ele vai fazer de tudo, fala comigo, de tudo, para não perder o corpo. Deus faz de tudo para não perder o corpo. A mesma coisa é o médico. Se tiver que cortar a perna, ele fala, é melhor cortar a perna do que deixar você morrer. Você vai ficar manco, você vai andar doido, mas você vai viver. Tem gente que já perdeu a mão, já perdeu o braço, sim ou não? Tem gente que o rins não está bom, aí faz até transplante de rins. Tem gente que o coração não está bom, faz transplante de coração, pessoal. Mas alguém já viu fazer transplante de cabeça? Pergunta o irmão, fala, já viu? Você já imaginou? Já imaginou a cabeça do Juvenal aqui no meu corpo? Ele ia se sentir, hein? Hã? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles estão avançando muito na medicina, mas eu tenho quase a certeza que não vão conseguir transplantar a cabeça. Para transplantar tudo menos a cabeça. Eu acredito nisto. Com avanço, hoje você consegue fazer um robô falar, comunicar com você, mas não conseguiram até hoje transplantar uma cabeça. Porque quando Deus diz que Ele é o cabeça, ninguém vai mexer no que é de Deus. Ninguém vai mexer no que só Ele tem poder de fazer. Amém? Mais alto, fala amém. Então assim é a igreja. O que eu quero dizer com você é impossível você ser de Deus e não servir a obra de Deus. Eu fico bobo, é impossível uma pessoa estar na igreja um ano, aceitar Jesus, se batizar e falar assim, eu não gosto de ajudar, eu não gosto de orar, eu não gosto de dizimar, eu não gosto de ofertar. É impossível. Ou se você serviu a Deus, você mesmo vai querer fazer parte do corpo. É impossível você não convidar, falar de Jesus, chamar alguém para ir para a igreja. Fala comigo, para a igreja. Por isso que eu condeno pessoas que só dizem assim, eu só prego o evangelho. Não, você vai pregar o evangelho, ele vai se perder, porque o evangelho ele tem que estar sempre, ele é igual uma planta, se você não cuidar, ela morre. A fé é assim, fala comigo, a fé é assim. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, porque a fé, você tem que estar sempre ouvindo ela. É igual uma planta, se você não estiver cuidando, ela vai morrer. Dá uma salva de palmas para o Senhor. E se puder dar um glória aí, você vai para o céu. Quem entendeu? Então vai lá em Romanos 12, por gentileza. Romanos 12, versículo 4. Posso ler? Romanos 12, versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função ou operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em quem? Em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Para aqui, olhe para mim. Individualmente somos membros uns dos outros. Imagina aqui o corpo. A mão tem função de mão. O pé faz o que a mão teria que fazer? Na lógica, não. É impossível, né? Na lógica. Mas hoje as pessoas estão tão para frente, estão avançando tanto, que eu vi uma pessoa que não tem braço. E ela faz tudo com o pé. Quem já viu? Tem gente que lava a vasilha com o pé. Uma pessoa com o pé, colocar a camisa, gente, com o pé. Tem gente com o pé, toca guitarra, toca teclado. É uma coisa impressionante, né?
Olha o cérebro humano. Mas você sabia que isso só é possível por causa de quê? Da cabeça. Por isso que a cabeça é que domina o corpo. Por isso que Deus é o cabeça da igreja. Mas, como diz o texto, o corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Nós estamos juntos, fala comigo, juntos, e ao mesmo tempo, separados. Você que tem que entender, peraí, eu faço parte do corpo de Cristo. Mas você tem que sair para a tua casa, trabalhar. Você está vendo? Está junto e ao mesmo tempo separado. Só que tem pessoas que se separam de vez do corpo. Ah, eu vou na igreja o dia que eu quero. Quer dizer, está separado do corpo. Se o corpo de Cristo tem os dias de se reunir, você tem que estar junto com o corpo. Eu vou o dia que eu quero, que eu tenho vontade. Então você está afastado do corpo de Cristo. Vai chegar uma hora, o que vai acontecer com esse membro? Ele já não vai estar mais em movimento. Quando não está mais em movimento, ele começa o quê? Vamos falar da parte do corpo. Ele começa a apodrecer. E aí o que acontece? Se ele estiver ligado no corpo, o que ele faz? Ele vai apodrecer nas outras partes do corpo. Porque está ligado, igual diz o texto, fala comigo, ligado e ao mesmo tempo separado. O que quer dizer separado? Que é você que desliga a hora que você quiser. É você que para a hora que você quiser. Mas você está no corpo. Então, se você não estiver em movimento junto com o corpo, junto com os membros, fazem junto com os membros, movimento, ô irmão, vamos orar, vamos junto, ó, tá isso acontecendo, ó, vamos evangelizar, ó, vamos pintar a igreja, ó, vamos fazer a obra de Deus, ó, a igreja tá assim, tá aquilo outro, ó, irmãos, vamos fazer uma campanha para isso, vamos fazer. Isso é estar em constante? Mas tem gente que tanto faz, resumindo, ele está no corpo, vai estar desligado. Ele não está movimentando. Vai chegar uma hora que ele vai começar, vou usar esse termo, morrer. E Cristo, que é o cabeça, ele vai dizer, e aí, bora movimentar? Se você falar não, ele vai ter que dizer para você, eu vou ter que cortar você fora. Porque se eu deixar, o que você vai fazer? Você vai matar as outras partes, os outros membros. Você vai contaminar o resto. Você vê que o câncer é assim. Se descobrir o câncer pequenininho e já arrancar ele fora, tem grande chance de viver. Mas se você deixa ele crescer, ele vai o quê? Se espalha. E aí tem gente que fala, quando vai lá para ver o que está acontecendo, ele tenta movimentar, fala comigo, tenta movimentar. Aí o médico já fala, não tem jeito, já espalhou. E aí sabe o que é? Meus irmãos, já matou o corpo. Antes poderia ter tirado só o problema. Está entendendo ou não? Deixa eu te dar um conselho aqui de experiência, posso? Tem gente aqui que dá para ser meu avô, mas eu tenho um pouco de experiência. Vamos lá. E foi bem na prática mesmo. Alguém diz que está com você, mas pisa na bola uma vez, você perdoa. Pisa em seguida 2 vezes, você perdoa. Mas pisa na bola com você 3 vezes, arranca, porque se você não arrancar, ele vai matar o resto. Deu para entender? Tem gente que não, reverendo, eu vou matar. Não, você não vai fazer, você só vai tirar do corpo. É melhor perder a unha encravada. Quem já tirou a unha encravada? Mulher vai lá, arranca tudo, lá na raiz. Fica feio o dedo, não fica? Deus me livre. Que coisa horrível. Mas ela diz assim, ó, daqui 3 meses vai estar bom. Agora está feio. Agora você vai ter que cuidar, você vai ter que tomar cuidado, não vai poder posar. Vai te dar um tanto de coisa para você ter mais cuidado. Sim ou não?
Mas depois, quando ela nasce forte e bonita. Tem gente que tem medo de arrancar a unha. Tem gente que tem medo de arrancar aquelas pessoas que estão te prejudicando, a tirar da tua vida, do teu caminho, aquelas pessoas que estão impedindo você de movimentar, de fazer a obra de Deus, de servir a Deus. Você tem medo. Não tenha, não. Na hora de arrancar, vai doer. Fala, vai doer. Vai ficar feio. Você vai ter que ter muito cuidado. Você vai gastar dinheiro com remédio. Mas lá na frente vai valer a pena. Uma conclusão que eu já está dentro de mim. Reverendo, o senhor não é misericordioso. Deus manda a gente ser, eu sou. Só que misericórdia não é você deixar destruir o corpo inteiro. Afasta, ou você afasta, ou você tira. Você afasta de gente assim, ou você tira essas pessoas de perto de você. Existem muita gente assim. Que parece que está no corpo, fala comigo, parece que está no corpo. Parece que está junto, se comunicando entre si, mas não está. São lobos devoradores. Isso aqui é muito sério. Não tenha dó, não tenha medo. Começou a ter problema. Você já fica em alerta. Fala comigo, alerta. Quem tem carro aí, eu já teve. Seu carro, quando ele começa a ter qualquer tipo de problema, ele dá o alerta. Alerta. Eu tive que trocar o sensor de temperatura do carro. Já vem tempo que ele vem acendendo uma luz lá de alerta. Aí acende e apaga. Aí apagou, fala, tá bom. Vou mexer não. Aí daqui a pouco acendeu. Falei, já acendeu de novo essa luz. Aí fica um tempo, daqui a pouco ela apaga de novo. Falei, já apagou, resolveu. Quando foi ver, o sensor de temperatura, a ponto de ferver o carro e queimar o cabeçote. Mas isso já vem, ó. Essa luz acende e apaga. Mas eu não vou lá ver o que é. Tem gente que é assim na sua vida. Hoje ele está gente boa, amanhã ele está pisando na bola. Aí quando você fala, eu vou ver o que é. Aí ele fica gente boa. Fala, deixa quieto. Aí quando você deixa quieto, daqui a pouco ele vem e acende de novo o alerta. Ele começa a dar o problema. Aí você chama a atenção, você fala, aí ele apaga a luz. Meu irmão, alerta sempre vem. Quem está entendendo, diga amém. Jesus viu isso no Judas. Quando ele estava lá, a mulher estava lavando os pés de Jesus com um perfume caro. E Jesus lá, Judas lá no cantinho falou assim, nossa, que desperdício, hein? Jesus conhecia o pensamento dele. Quando Jesus leu o pensamento de Judas, que o problema dele não era o perfume, o problema dele era o dinheiro, ele era ganancioso demais, que acendeu em Jesus o quê? Fala, gente. Um alerta. Você tem que acender um alerta. Dentro da tua casa, com os seus filhos, no trabalho onde você está, com aqueles que dizem que são seus amigos, com aqueles que dizem que são seus irmãos em Cristo. Você tem que estar sempre pronto. Se você vê algo diferente, acende o alerta e vai ver o que está errado. Tira! É melhor cortar o pé do que perder o corpo inteiro. A Bíblia diz, se a tua mão te faz pecar, arranque ela, que é melhor você entrar com uma só mão no céu do que com as duas no inferno. Se o teu olho te faz pecar, arranque ele. É melhor você entrar cego no céu do que você entrar enxergando no inferno. Mas o que o senhor está querendo resumir? O resumo é: quem é de Deus, fala, quem é de Deus, faz a obra de Deus. É impossível a pessoa dizer que é de Deus e não fazer a obra de Deus. Se ele não faz a obra de Deus todos os dias, diga comigo, todos os dias. A obra de Deus não é feita quando quer, ela é feita todo dia. Você não precisa vestir uniforme, gravata, nada disso. A obra de Deus é feita todos os dias na rua. Você tem comunhão com o corpo de Cristo. E todo dia você faz a obra, você fala amém, alguma coisa de Deus é feita através de você todos os dias. Isso é movimento. Pode ter certeza. Uma pessoa que não consegue falar com Deus uma vez, num dia, ela não está em movimento. Você pode ter certeza. Seu corpo vai estar parando. Você quer saber se o seu coração está bom, se o seu pulmão está bom? Quem quer saber? Então você vai fazer o teste. Você vai pegar e subir todas as escadas correndo. Quando você chegar aqui em cima, ver como é que você está.
Qual é o sinal disso? Aí, o que você faz? Eu vou procurar uma igreja que não tem escada. Deixa de ser bobo, é o contrário. Você tem que falar, o meu corpo não está bom. Ele vai falar que o problema é na igreja. Sendo que o problema era no corpo dele. É você que tem que melhorar teu corpo, meu irmão. Pra você conseguir subir numa boa. Mas aí, uma vez a pessoa falou comigo assim, você tem que sair dessas igrejas de escada, que tem gente que não gosta. Se você for olhar, se a pessoa for inteligente, ela vai falar o contrário. É aqui que eu vou ver como é que eu estou. Se eu estou bem, se o meu corpo está bem, se o meu coração está bem, se o meu sistema cardiovascular está bom. É aqui que eu vou ver. Amém, pessoal? Quem é que está bom aí, o coração? Quando você chega aqui em cima, como você está? Então aí é a prova. Mas não está bom não. Então, o alerta acendeu. O que você tem que fazer? Vai lá e vê o que precisa consertar. Tem gente que só faz o que eu estou falando aqui, se for um médico te falar. Se o médico falar para você que você está com a veia entupida, aí você começa a parar de comer gordura. Mas se eu falar para você, essa igreja aqui é o seu teste se o seu corpo está bom. Sobe correndo, do lado de baixo até aqui. Sem pausar. Se você chegar aqui bufando, pressão subir, vista escurecer, meu irmão, pode dar um jeito na tua vida. Não é sair da igreja, não. Mas você vai esperar o médico ter que fazer você gastar dinheiro com uma porção de exame para te falar que você não está bem? Vai te entupir de remédio para falar para você que você não está bem? A prova está aqui, essa igreja é o maior teste. Não precisa nem para o médico, não. Sobe correndo, chegar aqui em cima, eu vou te avaliar. Eu já te dou até receita. Para de comer isso, aquilo outro, acorda cedo, vai fazer caminhada, vai fazer exercício. Eu já vou te dar a receita mesmo. Ué. Ou não é assim, gente? Ainda vou te dar de graça, não precisa pagar nada. Agora, se você for querer um médico, ele vai falar tudo que eu tenho para falar para você e ainda te cobrar. Verdade ou mentira? Então, finalizando. Posso finalizar? Diz o verso de número 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo mas individualmente somos membros uns dos outros. Então ouça. A igreja, fala comigo, a igreja, a irmã, o irmão, a moça, o rapaz, as crianças, é um só corpo. Guarda isso. Um só. Ninguém aqui, você já viu o braço direito brigar com o esquerdo? Eu te arrebento. Não, quem arrebenta sou eu. Isso aqui é um corpo só. Você já viu a perna direita brigar com a esquerda? Não? Eu já. Eu nunca vi uma tropeçar na outra. É uma brigando com a outra. Tem gente que é assim, ó. Chutando a quina da parede, caindo. O corpo dele fica brigando com ele mesmo. Está entendendo? Então o que acontece? Nós somos membros uns dos outros. E a Bíblia diz que nós somos um só corpo que é membro de Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que um tem comunhão com... Não dá para você estar dentro de uma igreja e você fala assim, não, eu não gosto disso, eu não quero fazer isso. Não, meu irmão, você é membro um do outro. Um ajuda da maneira que pode, da forma que dá. Amém? Faz a sua parte, mas seja membro do corpo. Não, se você não tem a força da perna, usa o braço. Mas participa. Fala com quem está lá, você tem que participar, irmão. Não importa como. É tão bonito quando você vê na igreja, por exemplo, nossa vigília agora, vamos chamar as crianças, vamos chamar os adolescentes, agora vamos chamar o grupo das mulheres, agora vamos chamar o grupo dos homens. Qual que é o nome disso? É membros uns dos outros, todo mundo participando. Agora tem gente que só sabe fazer assim, ó. Só ficar aí. Bonitez, né? Que lindo, né? Ah, que maravilhoso. Só batendo pau. Vamos todo mundo fazer. Não estou dizendo que você precisa subir no altar. Mas talvez você não sobe no altar, mas você olha para o teu convidado e fala, gostou? Todo mundo fez todo mundo participa. Aí talvez olha para aquela irmãzinha lá no fundo
E ela sorrindo, dizendo, nossa, limpei a igreja, ficou chapzinha. Todo mundo participou. E isso com alegria. Não tem aquela canção que diz? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quer saber quando alguém vai sair da presença de Deus? Guarda isso para fechar. Ele começou a se afastar da igreja do corpo. Se afastou do corpo, se afasta do Criador. Ah, não precisa ir na igreja todo dia. Já ouviram isso? Nem eu venho todo dia. São 3 vezes na semana o culto. Nenhuma vez, que é o mínimo, você não pode ir na semana. Você está se afastando. Se uma vez por semana você não consegue, você está se afastando do corpo. E quem se afasta do corpo, se afasta da cabeça. E eu provo. Afastou do corpo, afasta da cabeça. Não vem com essa conversa, não. Bem mentira. E quem falar o contrário, eu desafio, eu e ele. Vamos desafiar nós dois, vamos ver se é mentira. É impossível. Entendido, igreja viva? Então, seja corpo, seja noiva. Fala comigo, você é noiva. Porque o noivo vem me buscar. Tem gente que fala, não precisa ir na igreja. E a Bíblia não fala que Jesus vem buscar a sua noiva ou a sua igreja, conforme você preferir. Se Deus vem buscar a igreja, a pessoa diz que não gosta de estar indo na igreja, então ele vai ficar. Vai ficar, meu irmão. Porque Jesus vem buscar a sua noiva. Jesus vem buscar a sua igreja. Aqueles que tiveram comunhão. Aqueles que estiveram em constante movimento. É esses que Jesus vem buscar. Então, se a pessoa não está vindo, você dá uma triste notícia para ele. Fala, ou você se torna corpo, ou Jesus não vai te buscar. Não vai. Quem é o Senhor para falar que Jesus... É a Bíblia, não sou eu, meu irmão. É a Bíblia, não está achando que sou eu. É a palavra. Tenha comunhão com Deus. E se não tenha medo, para finalizar, se alguém for arrancado. Olha para o lado e fala, se alguém for arrancado, fala assim, é melhor perder um dedo do que perder o pé inteiro. É melhor perder o pé do que perder a perna. Fizeram uma entrevista para 2 pessoas. Posso falar? Uma é paraplégica e uma tetraplégica. Para você entender a diferença. Paraplégica, ela não mexe da cintura para baixo. Repita, paraplégica. Vai, gente. Não mexe da cintura para baixo. A tetraplégica, ela não mexe do pescoço para baixo. E perguntou para a paraplégica, qual é o seu sonho? Qual seria a sua vontade? Se você pudesse fazer um pedido. Ela disse, eu queria mexer da cintura para baixo. Perguntou para a tetraplégica, se você pudesse fazer um pedido, o que você faria? Ela falou assim, eu queria ser paraplégica, pelo menos mexer os braços. O que isso faz a gente entender? Que por mais que você perca, a tetraplégica só movimenta do pescoço para cima, mas está viva. A paraplégica só movimenta da cintura para cima, mexe, ainda faz. E o questionamento dela são as pernas. Então, meu irmão, sempre vai ter alguém reclamando. O bom é não perder nada. Fala assim, o bom é não perder nada. Mas quem não perdeu nada, está perfeito. Ele ainda reclama e fala, eu queria ter dinheiro. Eu queria uma casa. Eu queria um casamento abençoado. Eu queria um marido, eu queria uma mulher. Tem gente que só estava querendo andar. Tem gente que só estava querendo mexer os braços. Você pergunta para o cego, ele fala, só queria enxergar. Então o problema não é o que você tem ou deixa de ter. O problema é você não estar ligado ao corpo de Cristo. Porque quando você está ligado ao corpo de Cristo, você quer estar em constante movimento e sempre agradando a... Por isso você não tem que agradar a você. Agrada a Deus. Quem serve a Deus, quem faz a vontade de Deus, quem faz a obra de Deus, a alegria dele, o prazer dele é agradar a Deus.
Porque a hora que você tivesse com prazer só de agradar a Deus, você não vai ficar reclamando de coisas tão pequenas. A Bíblia diz: dai graças por tudo. Fique em pé e diga comigo: vou dar graças por tudo. Mais uma vez. Sabe por quê? Porque quem tem tudo ainda está reclamando. Uma vez uma pessoa reclamou e falou assim: agora eu estou rico, onde eu vou guardar meu dinheiro? E nem dormiu. Tem gente que está perdendo a paz porque não tem onde pôr o dinheiro. Tem gente que não dorme porque não tem dinheiro. Então o problema não é ter ou não ter, o problema é a pessoa não dar graças a Deus por tudo. Deus, se eu tenho, amém, se eu não tenho, graças eu te dou, Senhor. Tem gente que é tão feliz porque ele dá graças a Deus por tudo. Quem tem marido dá graça, obrigado. Agora, tem gente que tem marido, reclama do marido. A solteira reclama que não tem marido. Eu não estou entendendo, está tudo ruim, gente. Quem tem casa reclama da casa, quem não tem casa reclama porque não tem casa. Então, a reclamação está na cabeça das pessoas. Disseram para Jesus no deserto, Antônio: nós só temos 5 pães e 2 peixes. Ele falou: então traz. Diz a Bíblia que ele pegou o cesto, sorrindo. Levantou e falou: Pai, graças eu te dou. Mas aos olhos comuns, o outro falou assim: Senhor, como que nós vamos alimentar essa multidão? Reclamando. Você está reclamando. Tem gente que tem um emprego, está reclamando. E tem gente que queria ter um emprego que você tem. Você, em vez de dizer: Senhor, graças eu te dou por esse emprego. Se o Senhor tiver outro melhor, amém. Se não tiver, eu vou dar glória a Deus. Durante 18 anos, eu fiquei: Senhor, nós vamos ter uma igreja própria, 18 anos nós vamos comprar, Deus, em nome de Jesus, porque essa está ruim, a outra está ruim, essa está ruim. Eu falei: sabe uma coisa, eu vou parar de reclamar que está ruim. E vou pegar o que tem e vamos fazer, da graça. Eu vou esperar até a minha igreja para poder pôr um ar? Não, vamos pôr nessa aqui. Eu falei: vou botar um telão, vamos mais ou menos, já temos noção. Agora nós vamos comprar 4 TVs iguaizinhas, bonitinha, fininha, para ficar igual um telão. Vamos fazer. Nós precisamos de 4 aqui, cada um vai dar uma. Fala pro vizinho: você vai dar um. Essas daqui são antigas e a que a gente tinha. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: faz o melhor com o que você tem de melhor. Então a gente pegou o que tem de melhor e fez. E vamos melhorando. Mas para ficar melhor ainda, a gente precisa daquelas que a borda quase que não aparece. Aí cola uma na outra ali, fica lindo o negócio. Amém? E Deus vai abençoar, vamos fazer e vamos dar glória. Isso é o corpo, igreja. Jesus é o cabeça. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: sai daqui com essa última frase: para de reclamar, só dá graças a Deus. Só dá graça. Ah, queria um carro melhor. Dá graças a Deus pelo Uno Mille que você tem, mas pelo Ford Ka que você tem, Geni. Daqui a pouco você melhora, mas dá graça pelo que tem. Dá graças a Deus, Toninho, pela botina que você tem, Toninho. Toninho, glória a Deus, porque você pode andar até. Outro dia a Hilda falou: tem que pegar o trem. Dá glória a Deus que você tem 2 pernas. Tem gente que não tem 2 pernas para poder nem subir essas escadas. Dá glória. Não vamos reclamar, pessoal. Como eu disse, tem gente que está pedindo só para poder andar. E vocês têm de sobra. E aí tem gente que reclama: o outro tem carro, o outro, meu irmão, mas você tem perna. Deu para entender ou não? O outro tem carro, mas você tem perna. Quanta gente que tem carro importado, mas tem que parar na vaga de deficiente e pedir alguém para tirar a cadeira de roda lá atrás para ele descer. Então o segredo não é quem tem mais ou quem tem menos. O segredo é você dar graças a Deus por tudo. Servir a Deus e servir a obra de Deus de todo o coração. Está sempre em movimento. Para não perder. Fala: não quero perder nenhum dedinho. Amém?